Bom dia, gente abençoada. Vamos meditar na palavra do Senhor? Em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 12, vamos estar lendo e meditando. Hoje, um sistema um pouco diferente. Espero que agrade e que ajude a cada um aí que de repente não tem uma Bíblia na mão. Diz assim: e sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, sendo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem mais. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Então o texto da palavra do Senhor é um texto maravilhoso que trata dessa fase, né? Jesus, José e Maria recebem os reis magos, e aí depois que esses homens, esses cientistas vão embora, né? Eles acabam tendo sonhos da parte do Senhor e são orientados por Deus a partir de lá para ir para o Egito. E tudo isso é extremamente importante, por quê? Porque a partir daí você vê 3 palavras proféticas de 500, 700 anos antes do nascimento de Jesus, que haviam sido proferidas por outros profetas, serem anunciadas, né, sendo cumpridas na pessoa de Jesus, né? Então, o versículo 15, ele diz assim: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Observou? Para que se cumprisse da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma só, né? Por isso que é muito importante o cristão procurar lê-la por completo. E cada vez que nós lermos, nós vamos descobrir grandes coisas, né? Um grande sábio, homem de Deus, depois de ler a Bíblia pela 100ª vez, ele disse: eu ainda encontrei coisas novas. Então a Bíblia é um livro uníssono. Apesar de tantos escritores, a inspiração é do Espírito Santo. Então é lógico que quando os profetas, 500, 700 ou 1000 anos antes do nascimento de Jesus, profetizaram, essas palavras precisariam ser cumpridas em Jesus para que se provasse que de verdade ele é o Messias. Então é isso que nós vemos aqui no versículo 15, né? O Messias seria trazido do Egito, então lá está a palavra do Senhor, mas nesse texto ainda continua, o versículo 17, né? Ele diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. E aí essa é uma palavra triste, por quê? Porque Herodes era um homem mau, né?
E quando os reis magos não retornaram, ele ficou tão indignado e colocou o plano que tinha, infelizmente, no seu coração para executar. E mandou matar crianças de até 2 anos, desde a cidade de Belém a todos os arredores. Então, por isso que Jesus tinha que sair de lá, não é mesmo? Jesus precisava sair de lá. E, infelizmente, mais uma palavra profética que o Senhor havia avisado que haveria esse choro, e realmente deve ter sido algo terrível, né? Porque, afinal de contas, matar crianças de até 2 anos de idade é uma coisa terrível. E Herodes praticou isso. Como muitos dos Herodes eram homens maus. E, continuando ainda, o versículo 23 da palavra do Senhor também confirma mais uma palavra profética, e diz: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então Jesus cumpriu palavras, em Jesus várias palavras proféticas foram cumpridas, né? A começar pela virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Maria. A se concluir também com Belém: e tu, Belém, terra de Judá, ainda que a menor das tribos de Judá, de ti me sairá o guia. Ó, outra palavra profética que se cumpriu, porque Jesus nasceu em Belém. E aí, nesse trecho, aí nós temos mais 3 palavras proféticas, ou seja, em 2 capítulos da palavra do Senhor, 5 passagens proféticas são mencionadas em seu cumprimento. E por que Mateus está preocupado com isso? Porque o público-alvo de Mateus eram judeus em boa parte, ou pessoas que estavam começando na fé, mas que tinham ligações com o judaísmo. Então, era importante para ele fazer essas ligações, porque assim eles entenderiam que Jesus era quem realmente a palavra diz que ele era, né? Então tem esse cumprimento. Mas aí tem um detalhe que é importante nós observarmos, tanto em Israel quanto na vida da igreja, né? O versículo 14, ele diz: e levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Quer dizer, José, Maria receberam uma palavra da parte de Deus para eles irem embora para o Egito. Vão embora, fujam. E eles obedeceram a palavra do Senhor, né? Eles levantaram e foram. Versículo 21 da palavra do Senhor diz: então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E nós ainda temos mais ainda o versículo 22, que ele diz que ele foi avisado num sonho por divina revelação e foi para as partes da Galiléia e chegou em Nazaré, 3ª vez. Ou seja, José, Maria, eles tinham um coração extremamente obediente. Obediente à palavra de Deus. E é interessante que às vezes a gente vê as pessoas se machucando na fé, se machucando num relacionamento com Deus, se machucando dentro de casa mesmo, num relacionamento familiar, e muitas das vezes a razão dessa sofrimento, dessa angústia que parece crescer é a falta de obediência. Então há princípios da palavra de Deus que devem ser obedecidos. E não nos enganemos, afinal de contas, ninguém quebra princípios da palavra de Deus. Somos nós que nos machucamos neles. Eles são lá, eles estão lá, eles estão imutáveis. Então não podem ser mudados. E por essa razão é que nós devemos, assim, respeitar os princípios da palavra de Deus e sermos obedientes. José foi obediente. Colheu frutos de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Maria foi obediente, colheu frutos de obediência sobre si e sobre a sua casa. Então eu deixo essa palavra para você, né? Diante desse texto maravilhoso, desse casal que demonstrou realmente um exemplo de obediência e de temor a Deus. Que você, em nome do Senhor Jesus, venha obedecer a palavra de Deus, venha deixar Deus falar ao teu coração e ministrar. Lembrando que Deus, quando fala conosco, nunca contrariará as Sagradas Escrituras, né? Isso faz com que nós possamos viver em tranquilidade e em paz.
Porque às vezes o nosso coração, a nossa mente podem dizer-nos coisas, porque a palavra de Deus diz que o coração do ser humano é enganoso. Então nós não podemos andar segundo o nosso coração, segundo o que eu acho. Eu tenho que andar segundo a direção de Deus. E aonde há o Espírito de Deus, diz a palavra, não há confusão. Então, guardemos a palavra de Deus no nosso coração, porque ela vai ser uma medida confiável nas nossas vidas e vamos ter orientação de para onde ir e do que fazer nas nossas vidas. Então, sigamos a palavra e obedeçamos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus amado, em nome de Jesus, quero orar por esse teu filho, essa tua filha. Que todo mal venha cair por terra. Todo desejo de suicídio, em nome de Jesus, eu repreendo. Todo mal ali que está querendo perturbar a paz desse lar e desta família, Pai amado, eu repreendo em nome de Jesus. E lhe peço da tua paz, da tua graça, Pai amado, que haja saúde nesse lar, nesta família, que aonde tenha havido dificuldades para obedecer os princípios da tua palavra, o Senhor esteja determinando uma mudança. E em nome de Jesus, todo mal, toda opressão do inimigo caia por terra. E a tua bênção seja sobre este teu filho, que ouviu a tua palavra, Pai amado, e creu. Em nome do Senhor Jesus, eu rogo a ti a tua bênção e a tua graça. Amém? Deus te abençoe, um feliz final de semana e o Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Amém?